Capítulo 2509 Sacrifício necessário, Parte 1. Por um momento, as duas forças colidiram, dividindo a cidade, mas deixando ambos os lados igualmente cegos. Então, a batalha começou. O tamanho dos goblins não mudou, mas sua pele passou de amarelo brilhante para dourado e, mesmo depois que os pilares de luz desapareceram, eles continuaram brilhando com sua própria luz. O branco de seus cabelos havia se tornado prateado, enquanto seus olhos estavam pretos como breu. Eles não apenas recuperaram sua herança élfica, mas também explodiram com o poder dos elementos que se misturavam livremente dentro de seus corpos. Todos os vários evoluíram para ti. Seus pelos ficaram prateados e cada um deles carregava pelo menos 3 traços elementais. Ao contrário dos Lich que evoluíram naturalmente, seus corpos rapidamente pararam de mudar de uma forma para outra e se estabilizaram em figuras enormes de pelos e músculos, com pelo menos 2,5 metros de altura. Por fim, os braços dos Trauggen ficaram cada um da cor de um elemento diferente, mostrando ter superado seu limite de 2 elementos. Ao mesmo tempo, sua afinidade por luz e escuridão aumentou a ponto de suas armas de plasma quase se transformarem em luz dura e suas magias de escuridão agora continham uma centelha de caos. No entanto, em vez de lançar feitiços ou assumir uma aparência de formação de batalha, os monstros despertos avançaram de forma imprudente, atirando-se contra os demônios para abrir um caminho até o Tiamat, ainda atordoado. Cuidado! Solos alertou Lit. Seus núcleos e forças vitais são mantidos estáveis pelo geyser de mana, mas ambos ainda estão muito danificados para aproveitar o poder do despertar. Posso vê-los desmoronando sob a pressão que seus próprios núcleos produzem. É apenas uma questão de segundos antes, por mais rápida que fosse a conexão mental, mais rápida era a natureza. Os monstros evoluídos explodiram como qualquer um que falhou em atingir o despertar, produzindo explosões violentas de tripas, ossos e mana. A explosão da morte do primeiro Goblin atingiu os que estavam por perto, desencadeando uma reação em cadeia que fez Nesra tremer. Erion olhou para a cena do céu, de onde havia escapado assim que os processos de despertar começaram. Ele odiava os Trolls porque eles eram descendentes do maldito Odin, que Morgar já havia julgado e os achava incompetentes. Ele desprezava os Goblins, considerando-os pequenos bastardos gananciosos que tinha deixado seu complexo de inferioridade em relação aos elfos defini-los. A única espécie pela qual os Fomor sentiam afinidade era o Varg. Eles eram bestas mágicas que, assim como os Balas, simplesmente tentaram escapar das correntes de um destino injusto e retificar o erro de Morgar. Mas naquele dia ele se entristeceu como se fossem seus próprios parentes. Vocês conseguiram, meus irmãos. Vocês mataram Veren e salvaram nossa colônia. A criatura herege não manchará mais Morgar e talvez agora nosso pai Lemos finalmente retorne para nós. Erion pensou enquanto olhava para a cena de destruição. Um quarteirão inteiro da cidade havia sido arrasado e o único pedaço de Tiamat visível era um braço saindo de uma pilha de escombros de um prédio desabado. Com a queda de seu mestre, os demônios da escuridão desapareceram enquanto os golems jaziam rígidos de lado como enormes brinquedos derrubados. O Fomor demorou-se por um segundo, desejando descer ao chão e massacrar os cidadãos de Nesra agora que eles tinham perdido seu campeão. No entanto, o peso do amuleto dimensional em sua mão tirou de sua fúria justa. Era composto de alguns gramas de prata, mas estava carregado com litros de sangue e toneladas de carne de ambos os lados do conflito. Uma vida por uma vida. É justo. Erion suspirou profundamente para se acalmar. Além disso, estou sozinho agora e se eu for pego de surpresa pelos reforços dos humanos, eu morrerei. Adeus, Nesra. Não voltaremos pela terceira vez. Ele se virou e voou para longe a uma velocidade alucinante, revertendo-se a um balor não caído enquanto se afastava do geyser de mana e então a uma figura demoníaca de 3 olhos cujo corpo inchou com músculos assim que o fluxo de energia mundial parou completamente. Erion chorou o tempo todo, mas não apenas pela perda de vidas que a colônia havia sofrido. A missão havia falhado em parte, mas menos bocas para alimentar a transformaram em um grande sucesso.
Mesmo que as outras unidades tivessem encontrado resistência semelhante, os que esperavam pelos guerreiros no refúgio teriam reservas de comida suficientes para construir outro assentamento e durar alguns meses antes de precisarem procurar mais suprimentos. Está tudo bem, agora. Você pode se levantar solos? Precisava focar um pequeno pulso de magia espiritual para ser ouvida de tal distância enquanto Erion a carregava para longe. Lid fez um de seus demônios olhar ao redor para ter certeza de que a costa estava realmente limpa antes de se levantar. A barreira espiritual de sua armadura, juntamente com seus demônios o protegendo, absorveram o dano da conflagração, deixando-o ileso. Lid tirou seu amuleto de comunicação do seu bolso e alertou Faluel que o primeiro passo do plano havia sido bem sucedido. Solos está aqui e eu sei a direção geral para onde eles se moverão. Rastreá-lo seria fácil, mas prefiro esperar até que cheguem ao destino. Se os monstros tiverem sentinelas cobrindo a retirada deles, não podemos nos dar ao luxo de sermos avistados. Excelente ideia. Estamos quase terminando também e convergiremos para sua posição assim que as autoridades locais declararem que está tudo limpo. A Hidra respondeu. Ela, a Jatar e os outros também atenderam ao chamado do reino. O exército não tinha força para resistir às hordas de monstros, pois a maioria das tropas estava presa na região traidora para manter a paz e proteger os campos antes da colheita. Logo, o outono chegaria e então o trigo maduro seria coletado, pondo fim à fome duradoura de 2 anos e ao racionamento de alimentos. Com tanta comida boa e a severidade do inverno, os reais esperavam que a guerra dos grifões acabasse de vez. As duas metades do reino não teriam mais motivos para animosidade e o povo dos antigos territórios da Rainha Louca seria lembrado do quanto precisava daquelas mesmas pessoas que chamavam de invasores. Não há pressa. Ainda tenho algumas coisas para fazer aqui. Conforme Erion se afastava mais e mais, a luz de Solos diminuía em sua mente enquanto suas memórias queimavam forte. A fusão compartilhou todos os momentos da vida que passaram separados, tanto os bons quanto os ruins. Lid quase conseguia ver Neforce indiferente às lágrimas e feridas de Tista após o ataque anterior. Sua irmã havia arriscado a vida por eles e quase foi comida viva, mas tudo o que importava ao capitão era mandá-la embora. Lid quase conseguia sentir o cheiro do medo dos soldados e magos que se acreditavam capazes de restringir Solos, Nika e Tista. Ele se lembrou das palavras cruéis, de como Neforce tentou jogar a culpa em Solos e do desprezo em sua voz enquanto se dirigia a elas em seus títulos duramente conquistados. Capítulo 2510 Sacrifício Necessário, Parte 2. Lita estava fervendo de raiva, mas esperou pacientemente por vários minutos, sem se mover do local onde supostamente havia caído. Ele deixou seus demônios nas sombras onde se esconderam após se alimentarem dos pilares de luz. A explosão lhes causou pouco dano, mas Lid queria dar uma impressão de fraqueza. Uma coisa era enfrentar um Tiamat no auge de sua força enquanto estava cercado por seu exército de mortos-vivos. Lidar com uma criatura solitária e ferida era outra completamente diferente. O que diabos você fez? Neforce chegou somente depois que o silêncio durou tanto tempo que não havia dúvida sobre o fim da batalha. Sua voz estava irritada, apontando para Ahalei e depois para Lid. Você me ordenou que convocasse a retirada e isso é o resultado da sua arrogância. Um quarteirão inteiro foi arrasado e meses de trabalho duro foram desperdiçados. O capitão foi seguido por um grupo considerável de soldados e magos armados até os dentes. Lid podia ver com visão de vida que todos eles mantinham feitiços prontos e que eles eram direcionados a ele. Entre os magos, Lid reconheceu o curandeiro-chefe Virvan Palar e o jovem chamado Vanfio. Vou informar os reais sobre sua falha e exigir que você pague pelos danos do seu próprio bolso. Sua selvageria já custou milhões de moedas de ouro e vidas durante a guerra. Espero que você tenha a decência de admitir que o reino não deveria ter que arcar com mais despesas para consertar sua bagunça. 3 dos olhos do Tiamat estavam fechados, provavelmente feridos, e a criatura ofegava de dor devido aos seus muitos ferimentos.
Neforce odiava testemunhar a nova cicatriz em sua amada cidade, mas ver a besta arrogante espancada e maltratada trouxe um sorriso irônico ao seu rosto. Que fracasso! Vanfil era apenas um mago do reino e um escrivão, mas ele não conseguia mais suportar aquela bobagem. Eram apenas prédios. Desde a chegada do Mago Supremo Veren, nossas forças não sofreram mais baixas. Eu li os relatórios dos seus homens e já os encaminhei para os reais. Magus Veren e seus demônios lutaram com unhas e dentes para cobrir a retirada dos nossos soldados. Eles seguraram os monstros até que as operações de busca e resgate fossem concluídas, salvando também inúmeras vidas de civis. Quem se importa com um monte de pedras? O rosto de Neforce estava quase tão vermelho quanto o olho de Lit, que estava fixo em Palar. A mulher gordinha era a maga sênior na cena, a representante da associação e uma curandeira habilidosa. Mesmo assim, ela continuou olhando ao redor, sem vontade de tomar partido ou mesmo tratar dos supostos ferimentos de Lit, apesar de sua condição aparentemente crítica. Um monte de pedras? Neforce ecoou em indignação. Quem você pensa que é para menosprezar os sacrifícios do povo de Nesra? Este já foi um bairro bonito e, pelo que sabemos, pode haver dezenas de cadáveres sob um monte de pedras. Então por que você está aí parado em vez de ajudar? Um aceno de mão de Vanfil levantou os escombros de uma casa para limpar a área e procurar por sobreviventes, mas Neforce o deteve. Porque eu quero que os reais dê uma boa olhada neste desastre. Se havia alguém nessas casas, eles já estão mortos. Não podemos trazê-los de volta à vida, mas podemos pelo menos dar-lhes justiça. Neforce respondeu. Mas, você está me questionando? Qual é sua patente e ocupação, rapaz? Sou um mago e um escriturário. Vanfil olhou para Palar em busca de ajuda, mas não encontrou nenhuma. Um escriturário. Neforce zombou. Em outras palavras, um empurrador de papel. O que é isso, em vez disso? A insígnia de um capitão do exército. O jovem mago baixou o olhar. Exatamente. Enquanto você brinca com seus tomos empoeirados e envia relatórios da segurança de sua mesa, meus homens e eu arriscamos nossas vidas pelo bem do povo do reino. É somente por causa de incompetentes como você Veren que, Mago Supremo Veren. Lit murmurou num rosnado baixo. Como é? Perguntou o capitão, com uma estranha sensação de déjà vu. Para você, é o Mago Supremo Veren, não apenas Veren. Lit rosnou enquanto seus ferimentos falsos desapareciam e seu equipamento o cobria, seu manto de mago branco e dourado o cobria da cabeça aos pés. Já ouvi o suficiente e estou pronto para julgar. A aura violeta de Lit explodiu, levando os soldados a levantarem suas varinhas e os magos a lançarem seus feitiços em autodefesa. A barragem de gelo, fogo e raios foi interrompida no momento em que cruzou os limites de uma formação impossível com a qual Lit havia se cercado. Na verdade, tinha outro propósito completamente diferente, mas cobria seu uso de dominação. Um movimento rápido do pulso de Lit enviou os projéteis de volta para seu respectivo conjurador, mas mirado de forma que o ferimento resultante fosse incapacitante em vez de letal. Os soldados e magos queimavam, congelavam e sofriam espasmos em convulsões, segurando os cotos de seus membros perdidos enquanto choravam de dor. Isso é loucura e insubordinação. Neforce tentou soar severo, mas ele deu 2 passos para trás para cada passo que Lit deu para frente. Se antes isso era sobre dinheiro, agora vai custar sua vida. Você atacou voluntária e conscientemente oficiais leais que agem em nome da realeza. Eu não fiz nada disso. Lit gargalhou, sua boca cheia de chamas violeta escuras. Como você ousa? Neforce literalmente engasgou com as palavras enquanto tentáculos de magia espiritual levantavam ele e Palar do chão pelo pescoço. Você está me questionando? Qual é sua patente e ocupação, velho? Lit zombou do capitão usando as mesmas palavras com as quais ele havia se dirigido a Vanfil. Sou capitão do exército. Ele tentou apontar para sua insígnia, mas Lit apenas apertou a garganta de Neforce com mais força até que ele respondesse. Um capitão. Lit zombou em escárnio. O que está no meu ombro, em vez disso?
Ele fez sua patente militar aparecer sobre o manto branco e dourado. A insígnia de um tenente-coronel do exército. Os olhos de Neforce quase saltaram de surpresa e devido à força cada vez maior do aperto. Durante a gala pelo fim da guerra, Lid foi promovido nas fileiras do exército e seu status como nobre foi ainda mais elevado. No entanto, essas coisas eram fáceis de esquecer devido ao seu título de Magus eclipsá-las. Exatamente. As presas de Lid se curvaram em um sorriso. Eu não ataquei ninguém, eu me defendi de um claro ato de insubordinação e tentativa de assassinato de um oficial superior. Você sabe qual é a punição para isso? Morte. O aperto diminuiu, mas o sangue drenou do rosto do capitão ainda mais rápido do que antes. Não tão rápido. Lid inclinou a cabeça para a esquerda e para a direita como uma criança estudando um brinquedo novo. Primeiro vem a tortura, depois a humilhação pública e depois o confisco da propriedade da família. A morte vem por último. Por que você está fazendo isso comigo? Palahad finalmente encontrou forças para falar. Eu não fiz nem disse nada. É exatamente isso que quero dizer. Lid sibilou, aumentando a força do tentáculo espiritual até que a carne flácida do pescoço dela estivesse completamente esticada. Continua no próximo vídeo.